Olá, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem? Bem-vindo de volta. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através da sua vida. E hoje vou tocar num ponto que eu sei que para muitos vai ser polêmico, mas, além de mim, muitos outros já falaram sobre isso. Hoje você pode pesquisar aí na internet, no YouTube e outras redes. Você vai encontrar pessoas falando mais ou menos isso que eu estou falando. Só que o que eu vou falar aqui, eu já tinha escrito isso há mais de 20 anos. E o que eu vou fazer agora é um resumo daquilo que eu escrevi na época. Na época, o Senhor me despertou. Não tinha tanta gente falando. Na verdade, não tinha ninguém falando. E eu comecei a ler alguns textos da Bíblia para entender. Há muito tempo atrás, eu aprendi, e muitos irmãos também aprenderam sobre maldições hereditárias. Mais recentemente, surgiu o termo maldição geracional. Na época, quando eu aprendi, eu fazia como todo mundo. Mas aí eu comecei a olhar para alguns textos, especialmente no Novo Testamento, para entender se havia base bíblica para essa doutrina ou não. E eu vou deixar que você tire essa conclusão quando nós lermos alguns textos. Um dos textos base para falar sobre essa doutrina está em Êxodo capítulo 20. Vou ler aqui alguns versículos. Vou ler até o 6. Então falou o Senhor Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Com base nesse texto, e alguns outros, surgiu a doutrina das maldições hereditárias. Então era ensinado que você tinha que quebrar maldições, tentar até mesmo lembrar de pecados, ou mencionar na oração pecados de seus antepassados, como se aqueles pecados lá atrás tivessem alguma influência negativa, e muitos casos, daqueles que creem nessa maldição hereditária, é como se um espírito maligno acompanhasse gerações inteiras até que você quebre essa maldição e determinado espírito ou espíritos deixem de acompanhar você. O que eu quero trazer aqui primeiro é o entendimento desse texto de Êxodo. O que Deus está falando aqui? Deus não está dizendo que ele vai lançar uma maldição sobre gerações. O texto aqui está dizendo que ele vai castigar a desobediência dos pais nos filhos. Isso era muito comum no Antigo Testamento. Muitas vezes o pai pecava e a consequência vinha na geração seguinte. Isso era muito comum. Até um tempo em que Deus mesmo diz: não mais se dirá esse ditado em Jerusalém, em Israel, que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que embotaram. Você vai ver isso lá em Ezequiel. Mas, voltando para o texto de Êxodo, esse texto não apoia maldições hereditárias. Esse texto fala da justiça de Deus, quando ele executava, muitas vezes, um julgamento sobre uma pessoa ou sobre uma família, e que tinha repercussões. Mas aqui, no próprio texto, tem um detalhe, que a gente às vezes lê e não percebe. Ele diz, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, me odeiam. Não é aborrece que aborrece Deus e incomoda a Deus, não. O texto aqui aborrecem é que desprezam a Deus, que não amam a Deus, odeiam. Não é? Odeiam, desprezam, não amam. Então aborrecer não é pirraçar, provocar. Aborrecer é não amar, odiar, detestar. Então Deus está falando de uma geração, ou uma família. A palavra geração também tem a ver com família, ou mesmo nação, aí vai depender muito do contexto. Está dizendo que Deus iria castigar. Pronto, não é maldição hereditária. Se fosse maldição hereditária, sim, o versículo seguinte deveria apoiar bênção hereditária. A gente poderia pegar o versículo seguinte e dizer: faço misericórdia em milhares. A gente não deveria pregar sobre bênção hereditária, bênção geracional, não é? Mas a gente muitas vezes recebe uma doutrina, um ensinamento, e não vai
entender as Escrituras e acabar só reproduzindo uma fala e práticas que nos foram entregues. Porque, com certeza, quem trouxe também não se aprofundou. Eu li um livro chamado Libertação e Vitória, de Wim Malgo, que fala sobre esse assunto, e trazia um texto também de Pedro, quando fala que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Esse texto de Pedro fala de comportamentos que os pais transmitiram por tradição. Então o texto lá, que era usado para apoiar a doutrina de maldição hereditária, não está falando de maldição hereditária, está falando de comportamentos que são transmitidos oralmente, que são transmitidos por tradição. Então, você pode ter crenças erradas, transmitidas por tradição de seus pais. Você pode também ter comportamentos transmitidos por tradição de seus pais. Mas sabe mais uma coisa? Além de tradição oral, havia a questão mesmo comportamental. Por exemplo, eu percebo, aliás, nesse estudo que eu escrevi há mais de 20 anos, que isso não é coisa nova, eu escrevi há mais de 20 anos e ninguém falava sobre o assunto, ou seja, ninguém dizia, até onde eu pude ver na época, essa doutrina de maldições hereditárias. Então eu, digamos assim, ousei ler os textos e dizer essa doutrina. Lendo a história de Israel, você vai ver algumas passagens bíblicas, em Juízes, Reis, a expressão muito comum, e andou nos pecados de seus pais. O que é que esses textos nos informam? Nos informam, queridos, e que a gente às vezes ignora, é que cada um destes reis teve uma infância de observação. Ele via os comportamentos de seus pais, e viu, absorveu e reproduziu. Então, por isso que muitas vezes você vê uma sucessão de erros e pecados na história de alguns dos reis do reino de Israel, do reino norte. O reino sul, que era o reino de Davi, foi mais fiel, embora também alguns reis pecaram. Então o que a gente percebe aí, na leitura desses textos? Havia padrões de comportamento, em sua maioria negativos. Os filhos que estavam na convivência com seus pais observavam e reproduziam. Então, é uma coisa que vai passando, não como uma maldição hereditária, não como um espírito que atuou na vida deles para poder fazer eles errarem. Senão, cadê a responsabilidade de cada um? Um exemplo muito comum usado para dizer que existem maldições hereditárias ou geracionais é o caso de Abraão, Isaac e Jacó. Todo mundo sabe, pelo menos os que leem a Bíblia, que Abraão esteve em um lugar e ele teve que mentir, ou pelo menos dizer uma meia-verdade, uma vez que Sara era meio-irmã de Abraão, e ele chega lá com medo de dizer que era o esposo, que era a mulher dele. Ele pensou, olha, se eu disser que era minha mulher, é concorrência, vão me matar para ficar com ela. Vou dizer que é minha irmã, e aí eu fico, não vou morrer por isso. Aí ele mente e diz que Sara era irmã. Em seguida, você vê Isaac, que também tem uma oportunidade em que ele mente. E depois Jacó, que também tem uma oportunidade em que ele mente. Aí alguém vai dizer, tá vendo aí? A mentira é a maldição hereditária que passou de Abraão, Isaac e Jacó. A gente está ignorando que comportamentos são reproduzidos. E muitas vezes não é intencional. Então o que eu digo a você é que você observe os seus comportamentos, observe o que é que você tem feito. Se você não está reproduzindo algo que você recebeu no passado porque você viu e ouviu, comportamento de seus pais ou responsáveis pela sua criação, e você de repente reproduz isso dentro de sua casa, seus filhos estão te observando e você está passando um padrão de comportamento errados para eles. Não é maldição hereditária. São padrões de comportamento contrários à palavra de Deus. Então aquele texto de Êxodo que nós lemos é Deus dizendo que haveria de castigar as gerações dos que o odeiam, o detestam, o aborrecem e não amam. Mas ele também promete que faz misericórdia em milhares aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Certo? Então, a Bíblia, ela não apoia
o texto que eu falei de Pedro está falando de tradições, de comportamentos que os pais legaram. Os pais deixaram como legado, os pais deixaram como se fosse uma herança, entre aspas, né? Não questão de herança maldita, mas padrões comportamentais errados e contrários à palavra de Deus. Então é desse tipo de comportamento que Jesus nos resgatou. Então não se preocupe, não fique tão preocupado, a mente ali fervilhando, meu Deus, eu tenho que fazer uma oração de quebra de maldição, porque eu estou fazendo a mesma coisa que meu pai, ou minha mãe, ou sei lá quem for. Não. Se você quiser fazer, faça. Se quiser orar, ore, não há problema, não é pecado. O que eu estou dizendo é, o texto bíblico de Pedro não está falando em você quebrar maldição através de uma oração de imposição de mãos ou sua oração individual. Pedro está dizendo que Cristo nos resgatou. Cristo nos resgatou, nos comprou. Ele diz que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Então, olha o que Pedro está falando. Pedro está falando de comportamento, de maneira de viver. Ele não toca em nada de algum tipo de maldição, uma doença. Agora, existem doenças que são hereditárias? Claro que existem. Isso se chama genética, querido. A genética é responsável pela transmissão de muitas doenças congênitas. Então, não é uma questão de maldição hereditária. E voltando ao texto de Êxodo, quem disse que vai visitar a maldade dos pais nos filhos é Deus. Deus não disse que vai ter um demônio que vai visitar a maldade dos pais nos filhos. Deus está dizendo que ele visitaria, castigaria. Esse é o sentido do texto bíblico. Então, só tome cuidado quando abraçar uma crença, práticas, analise, vá às Escrituras e entenda do que se trata o texto, tá? Eu espero que isso tenha te esclarecido, assim como aquele outro que eu falo sobre objetos que não carregam em si mesmos maldição, como também não existem objetos que carregam em si mesmos bênção, assim como a bênção, que eu falei lá no outro vídeo, tem a ver com obediência a Deus, e a maldição com quebra de aliança, também eu digo aqui, não existe maldição hereditária segundo a Bíblia. O que existe é reprodução de comportamentos que podem ser contrários à vontade de Deus, ou podem ser condizentes com as Escrituras. Então você vai ver também histórias positivas, lá na história dos reis de Israel. Porque eles viram seus pais fazendo o bem, fazendo o certo, adorando a Deus, prestando culto unicamente a Deus, que se desfizeram das imagens, e aí eles também reproduzem esse comportamento bom. E você vai ver isso em muitas histórias dos reis de Israel. Então, não existe maldição hereditária, como também não existe bênção hereditária. Tá? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.